Falar de questões financeiras, o São Paulo fechou ano passado com um déficit de 180 milhões de reais, porque ele não conseguiu vender um jogador como ele imaginava, como estava previsto no orçamento, a venda de pelo menos um jogador de alta soma, e não ir para a Libertadores, para a fase de grupos, fez o São Paulo perder muita receita. Então, desde o ano passado, já havia o temor de que uma notícia como essa pudesse rolar a qualquer momento. O Globoesporte.com informa que o São Paulo tem salários atrasados de janeiro. E, como eu disse, já era algo que o clube esperava, porque o São Paulo fechou ano passado com um déficit e já imaginava dificuldades para esse ano. Rizek, no caso do São Paulo, talvez o jovem torcedor do São Paulo não tenha experimentado o que talvez mais seja emblemático para a torcida são paulina. O São Paulo atrasar salários é como perder um clássico para o São Paulino mais tradicionalista, para o São Paulino de 35 anos ou mais. É muito ruim. O São Paulo passou meio século sem atrasar nunca um salário, nunca uma conta. O São Paulo foi referência na gestão, na organização e na construção de estruturas, como estádio e centro de treinamento. Foi pioneiro. Muita gente acusa o São Paulo de que o governo biônico do estado de São Paulo é que construiu. O São Paulo levou 2 décadas para construir o Morumbi. O São Paulo inaugurou meio Morumbi, num gol de peixinho contra o Sporting de Lisboa, em 1960, e só foi inaugurar o Morumbi completo 10 anos depois. Então não tem história de o governo, isso é bobagem. Então isso para o torcedor do São Paulo é absolutamente aviltante, quando o São Paulo atrasa salário, direito de imagem e não paga suas contas. O São Paulo ficou 40 anos sendo protagonista. Nos anos em que não foi campeão, foi vice. Então, para o São Paulino, é terrível ter que conviver com uma década sem conquistas. 2008, vai. Copa Sul-Americana conta sim, óbvio que conta. Mas 2008, o tricampeonato brasileiro, para começar 2020, além de não conseguir construir um time que corresponda ao jeito do São Paulo, de 4 décadas e meia, um clube que agora atrasa salário, direito de imagem, foge completamente do que é a história do São Paulo Futebol Clube. É muito triste e dolorido para a sua torcida. O São Paulo que sempre se orgulhou de ser um clube de diferente, de vanguarda, soberano, né? E com esse tipo de notícia ele entra na vala comum, ele fica igual a todos os outros, né? Ou com exceção de alguns clubes aí. Que é a mesma história que a gente falou no início do programa. Atrasar salário, mas todo mundo atrasa. Isso é a coisa mais irritante de ouvir. Mas todo ano chove, alaga, então faz alguma coisa para não alagar. Pelo amor de Deus!